Olá, meu nome é Sinara e eu vou apresentar o pitch da Faculdade Descomplica referente ao curso de pós-graduação em Neurociência do Desenvolvimento. Meu tema é o atraso nas janelas de aprendizagem de crianças em época de alfabetização no pós-pandemia. Desde a mais precoce idade, possuímos bilhões de neurônios que nos possibilitam inúmeras conexões. As crianças possuem o dobro de sinapse do que os adultos. Aqui no cantinho temos um quadro de desenvolvimento do cérebro de uma criança. Quando nascem, tem poucos neurônios e, de acordo com o crescimento, vai aumentando os neurônios. Olha, com 2 anos. Nós recebemos estímulos de aprendizagem e desenvolvimento. O cérebro reconhece quais conexões têm sido utilizadas com maior frequência e reforça esse circuito na forma de memória. E os recursos que não são utilizados vão sendo desativados, é o que chamamos de poda neural. As ligações entre os neurônios formam uma rede chamada sinapse. A sinapse tem a função de conduzir a informação que transita entre o cérebro, o sistema nervoso central e o organismo. E assim ficamos sensíveis à aprendizagem de habilidades, desenvolvimento de aptidões e competências do modo mais facilitado, principalmente quando somos expostos a estímulos e experiências corretas no tempo certo, chamadas de janelas de oportunidades ou janelas de aprendizagem, onde o cérebro está em sua potência máxima para cada habilidade, facilitando essa aprendizagem. Os estímulos precisam ser com coerência para que não sejam em demasia, o que pode causar frustrações, pois a criança pode não estar pronta à resposta daquele estímulo no momento. E, por outro lado, a criança que recebe pouca estimulação apresenta menor quantidade de sinapse e, automaticamente, menos conexões em seu cérebro, resultando num desenvolvimento mais lento e uma aprendizagem menor. Foi o que aconteceu com várias crianças em período de alfabetização durante a pandemia. A cada nova aprendizagem, novos circuitos neurais são ativados, formando novas sinapses, por causa da neuroplasticidade ou plasticidade neural, que é a capacidade do sistema nervoso em mudar, adaptar-se, moldar-se a nova experiência. Aqui nós temos o quadro de algumas janelas de aprendizagens, como visão, controle emocional, formas comuns de reação, símbolos, linguagens, habilidades sociais, quantidades relativas, música, segundo idioma. E aqui tem a faixa etária, que é ótimo para esse desenvolvimento. Durante a pandemia, eu fui convidada a acompanhar uma criança. A HLO é uma criança em que, além de ter sido prejudicada nesse período de pandemia, quando mais nova, teve alguns episódios de termoconvulsão e apresentou também disfemia. Fez acompanhamento com neuropediatra, fonoaudiólogo, e antes da pandemia ele estudava numa instituição privada de ensino, né, muito bem conceituada. Porém, a família foi prejudicada financeiramente, transferindo a criança para uma instituição privada de ensino, onde a criança teve bem menos estímulos, com menor quantidade. Somente algumas aulas, videoaulas por semana e não havendo aula presencial. Acabou gerando lacunas de aprendizagens e dificuldade no processo de aquisição da leitura e escrita, provocando a perda de estímulo cognitivo, o que gerou prejuízo no processo de aprendizagem. Quando foram liberadas as aulas presenciais, os pais de HLO voltaram com ele para a antiga escola. Porém, a criança apresentou vários problemas, como timidez, ansiedade, não interagia, pois não estava acompanhando o ritmo da sala de aula, chegando ao ponto de chorar por não estar conseguindo ler e escrever. Para tentar reverter essas perdas e prejuízos em HLO, foi realizada a avaliação em sua condição cognitiva.
Inicialmente, foi feita a anamnese com pais, professores, né, e outros profissionais que estavam o acompanhando. E em seguida foram utilizadas ferramentas científicas, sendo a primeira a EOCA, Entrevista Operacional Centrada na Aprendizagem, conforme os ensinamentos de Jorge Visca. Foi utilizada a caixa lúdica, que continham vários objetos, como brinquedos, jogos, massinhas, tintas, caderno, livros literários, papéis, entre outros vários. E a criança se interessou somente em usar uma folha de papel para fazer um desenho muito aquém à sua capacidade argumentativa e de conhecimento semântico. E brincou com um sanduíche desmontado, no qual ele montou e desmontou por várias vezes. Foi percebido em todo o período da entrevista que a criança demonstrava uma baixíssima motivação com assuntos relacionados à escola, que possivelmente devia estar ligado com essa dificuldade que ele estava tendo no cenário escolar, né, no que era relativo à aprendizagem. Nas sessões seguintes, foram aplicados os testes de TDF, teste de discriminação fonológica, e o TIM, teste infantil de nomeação, para avaliar sua capacidade de discriminação fonológica e de nomeação de objetos e figuras, avaliando a sua memória semântica. Foram também avaliados outros construtos como atenção, memória, linguagem, controle inibitório, entre outros. As intervenções, após o período de avaliação, foram realizadas através de brincadeiras orais e escritas com o objetivo de estimular a memória lexical e semântica da criança. E em todas as brincadeiras eram feitas perguntas possibilitando a verificação de mais algumas possíveis lacunas da aprendizagem, né? Foi trabalhado também, através de brincadeiras lúdicas, jogos e ferramentas, o conhecimento de rimas e aliterações. O que foi constatado que a criança tinha alguma dificuldade na discriminação em algumas letras e dígrafos, e assim foram trabalhadas atividades de consciência fonológica, de sons e sílabas. Atividades como jogo lis fonológico, o dado fonológico. Foram feitos ditados de palavras de interesse da criança, ativando a motivação e o empenho, podendo ser feitas as avaliações de seu desenvolvimento periodicamente. Exercício como os vários tipos de atenção, exercício de isolamento e síntese de sons das letras, das palavras, exercício de discriminação auditiva e escrita, sempre utilizando jogos inteligentes, coloridos e criativos. Foi trabalhado maiúsculo e minúsculo de letras cursivas, dificuldades com direita e esquerda, através de jogos, também foram abordadas. Foi trabalhado em vários momentos os sons parecidos às letras, pois isso gerava ansiedade na criança. Situações ecológicas para verificar a prevaricação da capacidade de leitura e escrita em logotipos, marcas, nomes de empresas. E algumas intervenções também foram feitas utilizando equipamentos audiovisuais, como computador, tablet, celular, o que permitia a intervenção imediata quando ocorria alguma dúvida apresentada pela criança ou quando eram identificadas alguma necessidade ao longo da intervenção. Foram também trabalhadas atividades para buscar maximizar sua capacidade de desenvolvimento de frases e texto, explorando sua criatividade mediante a apresentação de palavras e desenvolvimento para a produção de textos. Aqui temos algumas atividades, jogos, brincadeiras e livros que foram utilizados em sua intervenção. Durante o processo, foi detectado que a HLO é uma criança com bastante conhecimento semântico e com excelente vocabulário para a sua idade, porém ansiosa no que é relativo à aquisição de conhecimento, como descrito anteriormente.
Podemos concluir que a criança chegou tímida e com grandes deficiências de leitura e escrita. E após 20 sessões de intervenções, mostrou-se capaz de ler com segurança e escrever com fluidez esperada para a idade. E com isso, pôde-se ressaltar os ganhos para a sua autoestima em sala de aula, estando muito mais interativo com os colegas e participativos nas aulas, pelo fato de se sentir capaz de corresponder com as habilidades e competências básicas para o acompanhamento do processo escolar, melhorando o grau de ansiedade da criança e até sua timidez. Em todo o trabalho realizado, fica ainda mais evidente a relação das emoções com a aprendizagem e a necessidade de manter uma boa relação desses dois para um bom processo de aprendizagem.